minha vida era mesmo um mar de rosas. Tinha tudo o que eu queria, era um pedaço de céu. O meu pai era filho de monarca e o meu avô querido era o rei de Israel. O destino foi cruel demais comigo. Na guerra perdi meu pai e o meu querido avô. O palácio então ficou desprotegido. Desse dia em diante o meu mundo desabou. Mas Deus é bom, o meu Deus faz. Ele muda cativeiro porque Ele é bom demais. Nosso Deus é bom, meu Deus faz. Ele muda cativeiro porque Ele é bom demais. E pra piorar ainda o meu estado, temendo por minha vida, minha babá me arrebatou. Pra fugir, mas eu caí dos braços dela. Desse dia em diante minha vida piorou. Nessa queda eu quebrei os meus pezinhos. Sem ajuda necessária minha perna entortou. Foi aí que eu fiquei todo aleijado. Desse dia em diante o meu teto desabou. Mas Deus é bom, o meu Deus faz. Ele muda cativeiro porque Ele é bom demais. Mas Deus é bom, o meu Deus faz. Ele muda cativeiro porque Ele é bom demais. E pra casa de Maquir em Lodebar, por ela eu fui levado para morar de favor, mendigando pelas ruas da cidade do príncipe de Israel. Veja só o que restou. Mas um dia Deus mudou meu cativeiro. O rei lembrou-se de mim, levou-me a Jerusalém. E na mesa do palácio hoje em dia, do que o rei se alimenta, me alimento também. Mas Deus é bom, o meu Deus faz. Ele muda cativeiro porque Ele é bom demais. Mas Deus é bom, o meu Deus faz. Ele muda cativeiro porque Ele é bom demais. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Começa agora o programa A Voz da Escola Dominical. Apresentação: Pastor Jairo Teixeira Rodrigues. Web Rádio Assembleia de Deus. Jesus breve vem. Que momento sem igual, cresce na fé e no saber. Vem com a família pra IBD. Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal e a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. Participe deste movimento. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Nossos objetivos: até o dia 18 de junho, 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo e 110 mil crentes batizados nas águas. Programa de leitura de toda a Bíblia até o final da campanha. No dia 18 de junho, uma grande vigília nacional de clamor. Manda, Senhor, um avivamento. E no dia 20 de junho, culto de celebração. 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Envolva-se neste mover de Deus. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma realização CGADB e CPAD. Bem,
Saudamos a todos os nossos ouvintes, internautas, irmãos e amigos com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando aqui pela nossa rádio web da Assembleia de Deus em São Miguel dos Campos, o programa Voz da Escola Bíblica, onde mais uma vez estaremos juntos, transmitindo para você belos hinos e a meditação na Palavra de Deus, tendo como base a lição de número 8 da nossa CPAD, que estudamos esta semana em nossa Escola Bíblica Dominical. Esse programa tem o objetivo de incentivar você e sua família a ser aluno assíduo dessa escola, que é a maior escola do mundo. Estudamos o melhor livro, a Bíblia Sagrada, temos o melhor diretor, que é Deus, e o maior professor, que se chama o Espírito Santo. Venha até nós, visite a escola bíblica mais perto de sua casa. Deus tem uma palavra para o seu coração. Aqui vos fala o pastor Jairo Teixeira Rodrigues, pela graça de Deus, pastor do campo eclesiástico aqui de São Miguel dos Campos, em Alagoas. Comigo na sonoplastia, diácono Samuel França e eu, Jair Eugênio, né? Juntos fazendo o melhor para Deus e para você que está aí do outro lado. Meus queridos, nós vamos abrir o programa de hoje falando a você sobre Jesus no Getsemane. São Lucas 22, 39 diz: E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Mas ele, pondo-se em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Você já ouviu falar do Getsemane? Em hebraico, Getsemane, lugar da prensa. É um jardim, ainda hoje existe esse jardim, repleto de plantas de oliveiras, árvores frondosas. Lá nós vimos árvores com mais de 2000 anos, árvores também recém-plantadas. Mas o mais importante daquele jardim é que foi ali que o nosso Senhor Jesus fez a sua última súplica antes de subir para o Calvário. Ele estava em agonia, orando. A Bíblia diz que ele, em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue. A ciência chama esse problema de hematidose. Hematidose é o rompimento das veias capilares que começam a jorrar sangue e se juntam com as glândulas sudoríparas do nosso corpo, que exatamente produz o suor, e aí o suor se transforma em gotas de sangue. Mas, segundo a ciência, isso só pode acontecer em um estresse profunda, em uma angústia de morte. E foi exatamente o que Jesus sentiu ali no jardim do Getsemane. Mas vamos associar isto. Getsemane, lugar da prensa. Getsemane, lugar onde as azeitonas eram prensadas para se tornar azeite. Qual é a mensagem bíblica principal que queremos extrair essa manhã, esse momento, esta hora que você está assistindo este programa? Angústia gera azeite. Angústia gera comunhão com o Espírito Santo. Eu queria deixar essa palavra para o seu coração. O Senhor Jesus, no seu maior momento de angústia, ele estava no Getsemane, no lugar onde as azeitonas são prensadas para fazer azeite. E eu creio que ali ele estava nos dando um grande exemplo, dizendo para nós, nos momentos de grande aflição que passamos, não é para a morte, não é o fim. Deus pode se apropriar desse momento para transformar esta luta em muito azeite na tua vida, em muita comunhão com o Espírito Santo. Não deixe o inimigo colocar maus pensamentos na sua mente. Não permita que esse momento, ao invés de ser de bênção para você, seja um momento de maldição. Não se dê à murmuração, não se dê ao lamento. Não deixe Satanás
penetrar na sua mente, colocando desejos escusos, vontades negativas. Jesus também passou pelo Getsemane. Nós passamos, cada um por um tipo de Getsemane. Então dê glória a Deus neste momento, você que está ouvindo este programa. Quem sabe você está passando na prensa. Olha, nesse tempo de pandemia, quem já não passou na prensa? Quem já não passou pelo Getsemane? Quem já não foi exprimido e pensou até que não ia viver, não ia escapar? Mas você está vivo, eu estou vivo. Nós estamos com vida, estamos respirando. Então vamos deixar que o Senhor faça a sua vontade nas nossas vidas. Jesus foi até o limite, mas daqui a pouco ele entendeu que Deus estava no negócio, Deus estava trabalhando, era permissão de Deus, e ele disse: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe a compreender essas coisas. Permita que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Talvez agora você não está entendendo, amanhã você entenderá. Dê glória a Deus, levante a cabeça, peça ajuda ao Espírito Santo. Para Jesus veio um anjo do céu para confortá-lo. E neste momento, o Senhor está me usando aqui como um anjo, como um mensageiro agora, para dizer a você que Getsemane não é o fim. Getsemane pode ser o lugar da prensa de azeitona para se transformar em azeite. Essa luta na tua vida pode gerar mais comunhão entre você e o Espírito Santo. Então, se aproprie dela, busque mais a Deus, entre mais em comunhão com o Senhor, leia mais a palavra, ore mais, você vai ver. Ao passar esta luta, ao passar esse Getsemane, você estará mais cheio do Espírito Santo. E o nome do Senhor cada vez mais será glorificado na minha e na sua vida. Glória a Deus. Vamos de música, vamos de hino, com Cícero Nogueira, Getsemane. Getsemane foi ligado e pelos ímpios foi arrastado. A corte onde foi muito insultado e atingido por meu pecado. E a sentença da turba foi o brado: que seja Cristo crucificado, vituperado e flagelado. Jesus sofreu o meu pecado, vituperado e flagelado. Jesus sofreu o meu pecado. Então na cruz foi o Cristo pendurado e de uma lança foi traspassado. Ali estava Jesus ensanguentado, por meus pecados atormentado. Deus meu, por que tens me abandonado? Clamava Cristo crucificado, perdoa ao povo tão enganado que cometeu um tal pecado. Perdoa ao povo tão enganado que cometeu um tal pecado. Jesus Cristo foi da cruz tirado e ao sepulcro foi carregado.
por santos seu corpo foi embalsamado, e entre ricos foi sepultado. Estando Cristo Jesus já enterrado, o seu sepulcro foi bem guardado. Após 3 dias, Jesus amado da morte foi ressuscitado. Após 3 dias, Jesus amado da morte foi ressuscitado. Glória a Deus, você está ouvindo o programa Voz da Escola Bíblica Dominical, aqui direto da Rádio Web em São Miguel dos Campos, Alagoas. Que bom estar com você aí do outro lado. Saudações a todos os nossos irmãos aqui no campo de São Miguel, cada evangelista, presbítero, dirigente de congregação, pastores, auxiliares, diáconos, toda essa gente abençoada que coopera na obra do Senhor neste campo, aqui na cidade, na parte baixa, na parte alta, no campo, onde você estiver a nos ouvir, que a boa mão do Senhor esteja sobre sua vida. Olha, nós temos neste portal todas as noites, a partir das 19h30, programas evangelísticos, programas voltados para o círculo de oração, para a família, programas evangelísticos. Ouça estas programações de segunda a quinta. Por certo, Deus vai te abençoar. Na sexta-feira temos o nosso culto de doutrina, também transmitido ao vivo. No sábado temos neste horário a escola bíblica. À noite, a partir das 21 horas, temos mais um programa. No domingo à tarde, a partir das 15 horas, temos o programa infantil. Às 16 horas, um programa voltado para as mulheres. E assim, a semana inteira, estamos com programações para abençoar a sua vida, o seu coração. O mundo tem fome da palavra de Deus. Saudações a Maria Nilda, ela dá paz do Senhor a todos os ouvintes, está conosco. Charles Silva, ele é ali de Coruripe, pastor Wilton, toda essa gente boa aí em Coruripe, nosso abraço, nossa saudação. A Lenira Fabrício, lá no Rui Palmeira, com seu esposo Gessé, também acompanha o programa, Deus abençoe. O Adilson Vicente, em Maceió, sempre conosco. Saudação a todos os nossos irmãos aí em Maceió que estejam acompanhando o programa. O presbítero Williams Ricardo também está saudando a todos os ouvintes do programa. Ronaldo Pugliese, nosso diácono aqui da sede, também está cumprimentando a todos os nossos internautas. Cícero Rodrigues, a Débora Cristo, lá em Canidé, Sergipe, nossa prima, está ali também com a sua família, ouvindo esta programação. Que Deus abençoe a todos vocês. A Cássia Gerlane, ela diz: esse programa é uma bênção, eu ouço sempre. Deus abençoe, Cássia, e a todos vocês que acompanham esta programação. Irmã Regina Melquíades, também nossa aqui de São Miguel, está acompanhando a programação. A Ana Patrícia também dá a paz a todos os ouvintes do programa. O Adriano Honório também glorifica a Deus por mais uma escola bíblica dominical. A Nisângela Mendes também está conosco. Márcia Barbosa, Diego Souza, José Adelson também está acompanhando o programa. Jeová Pedro, olha que bênção, ele agradece a Deus por aprender cada vez mais da parte de Deus através desta programação. A Márcia Barbosa também está louvando ao Senhor. Enfim, a todos vocês que estão conosco, que Deus abençoe ricamente. Visite a nossa escola bíblica dominical, se torne um aluno, visite os nossos templos, os nossos cultos, venha conosco adorar ao Senhor. E olha, nós estamos já se preparando para de 18 a 20 de junho, estarmos celebrando os 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Teremos cultos festivos com a ajuda de Deus. Daqui para lá, cremos que vai estar bem melhor a condição para se cultuar a Deus. No dia 20 está agendado o nosso batismo nas águas, com presença confirmada do pastor presidente e de outros pastores que estarão conosco aqui, cantores, louvando ao Senhor. E a igreja, por certo, estará conosco ali na Avenida Vera Cruz para mais um batismo. São vidas que o Senhor tem salvo e nós estamos agradecidos a Ele, porque só Ele pode salvar.
Vamos, na sequência do nosso programa, agora ler para vocês uma palavra bíblica que fala exatamente sobre a figueira. Olha, a figueira está brotando. O Senhor, através da sua santa palavra, já nos adverte, né? No sermão profético de nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala a respeito da figueira que haveria de brotar. E nós estamos vendo esses sinais estão se cumprindo. Tudo nos mostra que Cristo já volta. E é importante que a igreja esteja acompanhando os acontecimentos, pois nós sabemos que o Senhor Jesus breve vem. E ele disse: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. O que é que Jesus está nos falando aqui? A figueira sempre é comparada a Israel. E o Senhor nos manda olhar para a figueira, estar atento aos acontecimentos de Israel. Em 1948, a figueira brotou, foi reconhecida como nação. De lá para cá, é uma guerra após outra. É uma perseguição após outra. Mas Israel se mantém firme. Israel tem promessas de Deus. Israel é o povo de Deus. Pois bem, você tem acompanhado os últimos acontecimentos. As nações árabes cada vez se reúnem querendo banir a nação de Israel do mapa. Mas não conseguem, porque Deus está na frente de Israel. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele faz cessar as guerras. Eles aquietai-os e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. E nós temos acompanhado ultimamente, né, quantos ataques, quantos mísseis, mais de 2.000 mísseis atirados contra Jerusalém. Mas Jerusalém se mantém firme, a figueira brotou e não tem quem possa destruí-la. Eu fui buscar porque Jesus comparou Israel com a figueira. A figueira, quantas vezes corte, quantas vezes tente eliminá-la, mas ela renasce. Israel é assim. Já mais de 70 vezes tentaram banir Israel do mapa, mas não conseguem. Cada vez mais Israel prospera. Olha, isso é algo divino, isso é algo de Deus, isso é algo maravilhoso. Né? É algo maravilhoso. O Senhor sempre dá o escape a Israel. Em 1967, quando as nações árabes se reuniram contra Israel, naquela guerra dos 6 dias, quando Israel parecia que não ia vencer, de repente apareceram anjos, apareceram seres celestiais que amedrontaram as nações inimigas e Israel venceu mais uma batalha. Então olhai para a figueira, olhai, quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto já está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, Jesus está falando agora para a nossa geração, sabei que o reino de Deus está perto. Ouvindo esses dias, essas notícias que dizem que estão atacando o lugar do templo, o lugar sagrado, hoje uma mesquita de Omar, a terra lá a Pedra do Momo, onde os muçulmanos fizeram aquela grande mesquita, mas vocês viram, foi apedrejada e já se fala em destruição, destruição através de mísseis, de bombas. O que importa para nós não são os acontecimentos literalmente, são os acontecimentos proféticos. Significa que Jesus está voltando, que o reino de Deus está perto. Pois ali no lugar daquela mesquita vai ser erguida o novo templo, a nova casa de Deus. Jesus vai estar em Jerusalém, profeticamente está escrito, Zacarias falou a respeito disso. Então está se aproximando, as profecias estão se cumprindo. Há um hino na harpa, 401, se não me foge a memória, diz, tudo nos mostra que Cristo já volta. Levantai as vossas cabeças,
Olhai para cima, diz o versículo 28 desse mesmo capítulo 21 de São Lucas, não é? Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se, ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Deus abençoe, Deus ajude. Vamos ouvir música, vamos ouvir mais um louvor. Sérgio Lopes, Chora Israel. Quando em cativeiro te levaram de Sião e os teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. O inimigo te libertará. Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Glória a Deus! É tempo de se orar pela paz de Jerusalém. E lá no Salmo 122 diz: prosperarão aqueles que te amam. Glória a Deus. Saudações a Ana Paula, Cristiane Lúcia, Joyce Emanuele em Santa Catarina, sempre conosco, acompanhando o programa. A Branca Santos, o Ellison Silva, Betânia, irmã Quinô Lourenço, lá em Conceição das Alagoas, em Minas Gerais. Nosso abraço aí a essa família, nossos irmãos. O Geibson Félix, a Lourdes Silva,
Wilson Nascimento também acompanha o programa, Marisa Siqueira, Marilene Inácio, Maceió, Deus abençoe, o Renato Almeida, a minha esposa Miriam Brandão, que sempre está acompanhando o nosso programa, e também ela sempre compartilha o link desse programa para que outros sejam abençoados através das redes sociais, e você pode fazer isso também, não é? Compartilhando o endereço eletrônico para que outras pessoas sejam evangelizadas, sejam edificadas pela poderosa palavra de Deus. Nós vamos agora para a meditação na mensagem que Deus tem colocado em nosso coração. Vamos meditar hoje na lição de número 8, que traz o título O Ministério de Evangelista. Em nossa escola bíblica, nós estamos estudando os dons ministeriais. Estudamos apóstolos, estudamos profetas. Hoje vamos para evangelista. O ministério de evangelista é dado por Deus à igreja como um dom valioso, importantíssimo, né? Por isso vamos estudar, procurando vislumbrar como o Senhor Jesus considerou e considera esse dom, né? Como esse dom ministerial por Deus concedido é trabalhado, é tratado em todo o Novo Testamento. Pois diz lá 1 Coríntios 12, 28, pois Deus na igreja, apóstolos, profetas, e lá aos Efésios 4, 11, diz, e Ele mesmo deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores. Então são dons ministeriais. Como é que o Novo Testamento considera esse dom ministerial? Como é que esse dom operou nas igrejas, especialmente na igreja de Corinto, na igreja de Éfeso? Nós temos algumas igrejas no Novo Testamento que foram beneficiadas por esse dom de evangelista. Temos de Jesus, amados, a ordem de pregar o evangelho em sua multiforme sabedoria. Deus dispõe para a igreja, né, o poder necessário para proclamar o evangelho com ousadia. E esta proclamação com ousadia, com autoridade, só podemos fazê-lo se for através desse dom maravilhoso, essa capacitação divina, o dom de evangelista. Quando a gente lê São Lucas, capítulo 10, nós vamos encontrar aí o Senhor Jesus enviando 70. Depois disto, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes, grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Então, amados, nas palavras de Jesus, há uma necessidade de evangelistas. Há uma necessidade de homens comprometidos com o trabalho da evangelização. E o que é evangelizar? Levar o evangelho a outros que não conhecem. E interessante que o Senhor Jesus, após designar esses 70, ele usa aqui de uma argumentação. Ele diz que estava fazendo assim porque a seara é grande, mas os obreiros, a palavra obreiros aqui pode ser cooperadores, evangelistas, aqueles que estão ligados à obra, os obreiros são poucos. E Jesus até dá um conselho, diz, rogai. Rogar é mais do que orar, é clamar mesmo. Rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros, que envie obreiros para a sua seara. Na NVI diz que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Na visão de Jesus, a colheita seria grande. E vamos dar glória a Deus, porque na verdade tem sido uma grande colheita. Mas cada dia que se passa, se faz mais necessário ceifeiros, obreiros, evangelistas, pessoas comprometidas com a obra da evangelização. Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 4,
2 Timóteo 4, verso 5, ele diz uma expressão muito interessante. Ele diz: mas tu ser sóbrio em tudo. A palavra sóbrio aí é equilibrado, moderado. Sofre as aflições. Quem faz a obra de Deus tem que estar consciente disso. Ele vai sofrer aflições. Aflições porque está fazendo a obra de Deus. Aflições porque está numa guerra espiritual. Sofre as aflições. Faze a obra de um evangelista. Interessante que Timóteo está sendo convocado para fazer a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério. Amados, ser sóbrio no grego, o adjetivo é nefo, que significa autocontrolado, bem equilibrado, vigilante. Para se fazer a obra de Deus, há necessidade de sobriedade. Literalmente, a palavra indica que alguém precisa se abster, se abstêmio, né? Embora não seja esse o seu sentido aqui, mas é como se Paulo tivesse dito: olha, seja controlado. Não corra atrás de fábulas, de elementos estranhos à fé cristã, que possa conduzir, Timóteo, sobriamente à igreja do Senhor. Então, a primeira expressão, a primeira recomendação de Paulo para quem quer ser evangelista, para quem deseja fazer a obra, é ser sóbrio, ser autocontrolado, ser equilibrado. Glória a Deus. Mas ele diz ser sóbrio em todas as coisas. O apelo à vigilância diligente ao autocontrole é absoluto. É a pequena mosca morta no azeite que faz este azeite cheirar mal. Precisamos ter cuidado. Portanto, que Timóteo se certificasse em viver sem defeitos prejudiciais que pudessem trazer desgraça ao ministério cristão e prejudicar a igreja. Quando não se envolvesse ele em novidades e questões nocivas, antes que ele concentrasse a sua atenção sobre as coisas essenciais relativas ao conhecimento, à vida piedosa. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Se dedica, Timóteo, às coisas de Deus. Era mistério que Timóteo visse qual um atleta, né, que precisa manter autocontrole, disciplina, a fim de que possa correr bem, conquistando o prêmio. Era mais ou menos isso que o apóstolo está recomendando àquele jovem obreiro. Timóteo, meu filho, seja sóbrio, seja autocontrolado. Cuidado com a sua disciplina, para que você possa correr bem, fazer o trabalho bem, conquistar os prêmios e mostrar aos outros o caminho. Paulo diz: mas suporta as aflições. No grego temos aqui uma única palavra composta. Suportai. O pomone é exatamente perseverar, persistir. Como o boi rugindo, carregando o arado, mas não abrir mão. Persevera, suporta as aflições. Haveria perseguições. É isso que o apóstolo está dizendo pelo Espírito Santo. Haveria tribulações para o ministro do Evangelho, para o evangelista. Paulo havia passado por muitas aflições. E agora ele diz: olha, Timóteo, eu estou agora lhe ajudando, lhe aconselhando para que você possa entender que é assim mesmo. Nenhum soldado entra no período de treinamento e de serviço ativo sem esperar sofrimento, dificuldades. E nós somos soldados cristãos, temos que estar conscientes que a milícia não é fácil, é uma guerra, é uma batalha. Mas Paulo diz mais: Timóteo, faze o trabalho de um evangelista. E nós sabemos que evangelista é um dom, né? É um dom ministerial. Glória a Deus. Por certo, Paulo já via em Timóteo um futuro evangelista. E ele está aconselhando: faz o trabalho de alguém que tem esse dom. Você não precisa usar fábula, genealogia. Não, ensina a palavra, prega o evangelho, mostra Jesus Cristo ressuscitado. É mais ou menos isso que Paulo vai mostrar
na sequência, a Timóteo encorajando a fazer a obra de um evangelista e cumprir o seu ministério. Eu fui para o campo ainda como presbítero. Fui pastorear um campo eclesiástico, uma cidade. Ali construí casa pastoral, ali construí templos, igrejas, como presbítero. E essa palavra me confortava muito. Porque alguém perguntava, o senhor já é pastor? O senhor é evangelista? E eu tinha que dizer, não, ainda sirvo como presbítero no ministério. Mas quando eu abri a Bíblia, essa palavra falava comigo. Sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. É preciso que você se conscientize do dom que Deus lhe deu. E olha, naquele período eu ganhava mais almas do que hoje. Quantas vidas que ganhamos para Cristo nesse estado, e não só nesse estado, mas em todo o Brasil e em pelo menos 22 países do mundo que Deus nos levou para pregar o evangelho. Mas depois veio o reconhecimento. O dom de evangelista, ele não fica no escuro. É como uma luz que brilha. E a igreja vê. E Jesus que dá mais ainda. E o ministério tem que reconhecer. Então eu queria passar essa experiência para você. Ainda que você não seja um evangelista, mas cumpra o seu ministério. Faça a obra. Faça o trabalho do evangelista e deixe com Deus. Se foi Deus que lhe deu esse dom, vá exercitando, vá trabalhando, vá fazendo, vá fazendo. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Vai fazendo, Timóteo, vai trabalhando, vai trabalhando. E na hora certa, vem a recompensa de Deus, vem o reconhecimento dos homens. Glória a Deus. Naqueles dias os evangelistas eram os pregadores que iam de lugar em lugar pregando, estabelecendo igrejas, com o intuito de preparar terreno para que outros viessem pastoreando, edificando, cuidando. Normalmente o evangelista ele não tem esse dom de ficar cuidando, apacentando, ele não tem muita paciência não. O evangelista é mais para pregar mesmo. Ele passa um período assim que ele ganha almas. Em algumas situações é preciso até que mude, porque senão ele faz com uma piranha, ele gera os peixinhos e ele mesmo come. O evangelista ganha, prega, evangeliza e o pastor vem cuidar, apacentar. O mestre vem para ensinar, a igreja é edificada e Deus usa cada um com os dons que lhe apraz. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Nem o evangelista é maior do que o pastor, nem o pastor é maior do que o mestre, cada um na sua função. Eu acho lindo nos Estados Unidos da América que os grandes homens de Deus que eu conheci, eles eram chamados de evangelistas, porque nunca deixaram de ser ganhadores de almas. Isso porque também o dom ministerial, ele muda de acordo com a necessidade. O Senhor pode te usar hoje com o dom de evangelista, amanhã te usar com o dom de pastor, outro dia vai te usar com o dom de profeta, outro dia vai te usar como mestre. É de acordo com a necessidade. Deus é quem sabe o que a sua igreja necessita. Timóteo iniciara a sua carreira. Era um jovem obreiro. E Paulo, como um apóstolo, um obreiro mais experiente, mais idoso, está ensinando a Timóteo. Olha, Timóteo, você que é meu companheiro, que é meu filho ministerialmente, eu estou te ensinando aqui como vai ser. Você não pode negligenciar o trabalho, você tem que sofrer as aflições. Todavia, Timóteo também era um mestre, não é? Timóteo também era um ganhador de alma, não devendo olvidar-se desse aspecto do seu ministério, porque Deus também estava usando para esta grande obra. Olha, irmãos, isso é algo glorioso. Aos evangelistas é dado um ministério especial por Deus, a fim de equipá-lo para esse tipo de trabalho. Dê glória a Deus por esse dom maravilhoso. O evangelista precisa de uma fé especial, provavelmente uma manifestação constante de fé, porque são muitos os obstáculos. É preciso muita fé. Um tempo eu parei para pensar como é difícil você enfrentar uma multidão, como eu já enfrentei, de até 20 mil pessoas, 10 mil pessoas, e você chegar ali como um mensageiro para transmitir uma mensagem,
e acreditar que aquela mensagem que você está transmitindo vai gerar fé nas pessoas. As pessoas vão ser salvas, vão ser curadas, vão serem batizadas com o Espírito Santo. Eu lembro que uma vez, na cidade de Caruaru, no aniversário de uma rádio evangélica, na verdade era um grupo de emissoras de rádio, naquela época o deputado Gilvan Costa reuniu mais de 100 ônibus e mandou buscar todas as pessoas que queriam das cidades circunvizinhas, e nós lotamos aquele pátio ali em Caruaru, o pátio do Forrozão. Quem conhece sabe que é um pátio enorme. Somente duplas famosas que conseguiram lotar aquele pátio. Numa cruzada, num domingo à tarde, nós colocamos ali quase 20 mil pessoas. E quando eu cheguei para ministrar, eu tremi nas bases. Mas tremi não porque não tivesse com a mensagem, eu tremi porque me veio aquela inquietação de imaginar nas minhas fragilidades, nas minhas dependências, nas minhas limitações, e como eu iria ali transmitir uma palavra e no meio daquela multidão de pessoas, vidas iam ser tocadas. Mas quando a gente reconhece, quanto mais você reconhece a sua limitação, a sua incapacidade, mais o Espírito Santo lhe ajuda. Naquela tarde ministramos uma palavra para a glória do Senhor. Quase 100 vidas se converteram ao Senhor. Nós temos fotos, temos filmagem desse trabalho, um dos maiores trabalhos que já participei em termos de trabalhos evangelísticos. No Grande Recife, participei de várias cruzadas, em Cruz Cabugá, ali na Dantas Barreto, que é a maior avenida do Recife, nós lotamos ali com várias cruzadas, dezenas de pessoas curadas. Eu lembro de uma noite que 82 pessoas voltaram para Jesus, foi contado quem já foi crente, e 82 pessoas das que vieram à frente já tinham sido crentes e estavam voltando para o Evangelho. Quem é que faz isso? É o Senhor. Mas o evangelista, ele precisa de fé. Acreditar que a palavra não é nossa, a palavra é de Deus. Acreditar que quem lhe chamou, quem lhe vocacionou, foi o Senhor. Você apenas é um instrumento, você apenas é um canal. E fazer a obra, e fazer o trabalho, e cumprir o seu ministério. Estou dando esse testemunho aqui para encorajar obreiros jovens que estão iniciando, que precisam entender que é isto aí mesmo. Seja sóbrio, seja equilibrado, seja controlado, sofra as aflições. Você vai ser muito inquietado, você vai ser molestado, alguém vai te tentar desanimar, alguém vai te querer fazer parar, mas o Deus que te chamou é quem se responsabiliza. Glória a Deus. O Deus que te chamou é quem cuida. Então faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, nós encontramos um grande evangelista, Filipe. Filipe, um verdadeiro ganhador de almas, que não estava preocupado com multidões, não estava preocupado com lugares. Ele está em Samaria, ou Samaria, um lugar onde as multidões afluíam para ouvi-lo. Mas o dom de evangelista não está preocupado a isso. Ele prega para uma multidão e prega para uma só pessoa. Veja que Jesus tinha esse dom. Prega para a multidão no templo e prega para uma pessoa, a mulher samaritana. Filipe, da mesma forma, o Espírito chega e fala: Filipe, desce para Gaza, desce para o deserto, vai lá pregar para uma pessoa que vai passar por lá. E Filipe vai, porque o evangelista precisa ter essa consciência. O que importa não é o tamanho do auditório, são as almas. E para Deus uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Queridos, isso é muito importante para todos nós. Timóteo, sobrecarregado de deveres administrativos. Timóteo também chegou a ser pastor de igreja, tinha que visitar, tinha que solucionar problemas. Mas ele não podia negligenciar a pregação do evangelho. Se porventura estivesse por demais atarefado, deveria priorizar a pregação e cumprir cabalmente o seu ministério. No original,
Pleroferoel, ou seja, enche completamente, cumpre, preenche. Filipe não podia fazer uma parte, tinha que levar à plena fruição a pregação do Evangelho. Olha, amados, em alguns casos, com exceção, o Evangelho está deixando de ser pregado. Esse dom está sendo escasso na igreja. Às vezes, em um culto de domingo à noite, você dá oportunidade a uma pessoa para dar uma palavra. Sabe o que ele vai fazer? Doutrinar a igreja. Domingo à noite não é dia de se doutrinar a igreja, é dia de se trazer uma mensagem evangelística. É dia de se trazer uma palavra falando de Jesus, falando de milagres, falando de cura, falando do poder do Evangelho. Mas está escasso. Por que está escasso? Porque muitos dos nossos irmãos têm seguido maus exemplos. Siga os exemplos da Bíblia. Siga os exemplos do apóstolo Paulo. É o apóstolo Paulo quem está aconselhando aqui a Timóteo. Timóteo, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Mas é mais fácil eu pregar oferecendo bênção aos crentes que estão ali do que usar a fé e pregar o evangelho para que esse evangelho gere fé no coração do pecador e o pecador venha se arrepender. Então, amados, vamos corrigir os erros. Eu poderia citar o nome aqui de um lugar que durante anos efetuou um grande congresso. Aquele congresso trouxe muitas bênçãos, não vamos negar, mas também disseminou muita heresia, muita bobagem. E muitos novos obreiros aprenderam aquelas bobagens e deixaram de pregar o evangelho de Jesus. Deixaram de pregar o evangelho de salvação, querendo mídia, querendo massas, querendo cachês. Se despreocuparam do ministério sagrado, que é ganhar almas para o Senhor Jesus. Então, ao fazeres o trabalho de um evangelista, leva o teu ministério à plenitude. Cumpre o teu ministério. Cumpre. Isso é uma palavra. Isso é uma ordem. Isso é um imperativo. Cumpre o teu ministério. Amados, que Deus possa abençoar a cada um. Ministério aí, diaconia, é uma espécie de serviço. Quem faz a obra de Deus está no serviço. É uma ordem física, espiritual, mas se refere ao ofício, se refere à função, ao trabalho, à obra de Deus. Cumpre o teu ministério, se aplica ao trabalho de líderes cristãos nas igrejas locais. Então, se Deus te deu o ministério de evangelista, cumpre o teu ministério. Se Deus quer te usar como evangelista, deixa Ele te usar. No tempo certo, na hora certa, o Senhor muda, te usa como profeta, te usa como pastor, te usará como mestre. Mas se Ele quer te usar como evangelista, deixa Ele te usar como evangelista. Prega o evangelho. Agora, quando Paulo diz assim, Timóteo, ser sóbrio, sofre as aflições. Eu creio que em mente Paulo está lembrando que Jesus disse assim, olha, vocês vão ser enviados para o meio de lobos. Vocês vão ser enviados para o meio de lobos. Irmãos, proclamar o evangelho num mundo como o nosso, contrário à mensagem do reino de Deus, é ser enviado para o meio de lobos. Os 70 que Jesus enviou seriam rejeitados, perseguidos, e o foram. Ameaçados de morte, e mortos, e foram. Quem faz a obra tem que estar consciente disso. Sofre as aflições. A história da igreja nos mostra, pessoas pagaram com a vida ao professar a fé em Cristo. Hoje no mundo há cerca de 100 nações que não se pode mais pregar o evangelho. Nas últimas décadas, mais cristãos foram mortos no mundo do que em qualquer outra época da história da igreja. Você sabia disso? Nas últimas décadas, mais cristãos foram mortos no mundo do que em toda a história da igreja. Então, pregar o evangelho é ser como ovelha enviada ao meio de lobos. O cristão tem que estar consciente disso. Os verdadeiros evangelistas enfrentarão perseguições,
sobretudo em países dominados por religiões anticristãs, fundamentalistas, de esquerda, vão tentar parar o evangelho, vão tentar que o evangelho não seja anunciado, porque o evangelho é poder de Deus. Evangelho é transformação, é salvação para todo aquele que crê. E o diabo não fica feliz com isso. Meus amados, às vezes somos comparados a cordeiros no meio de lobos. E você sabe que o lobo é carnívoro. Você sabe que o cordeiro é alimento para lobo. Só Jesus nas nossas vidas. Mas o Senhor não os deixou ir só. Eis que eu estou convosco todos os dias. Glória a Deus. E mais, ele disse, olha, vocês vão pregar o evangelho e eu vou confirmar com sinais, com prodígios. No capítulo 10, versículo 10, nós encontramos o Senhor Jesus encorajando aquela gente. Olha, curai os enfermos que nela houver, diz-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Vão pregar, cure os enfermos. Quando eles voltaram da missão, os evangelistas voltaram maravilhados. Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Naquele momento Jesus falou uma realidade que eles não compreendiam. Aquele poder era para confirmar a palavra do reino, a palavra de Deus. Por isso Jesus disse, alegrai-vos. Não é que Jesus quis tirar a alegria de quem prega o evangelho e as almas se convertem. Não é? Jesus não queria tirar a alegria dos discípulos, queria fazê-los entender que aqueles sinais, aquelas maravilhas que aconteciam, era a confirmação do próprio Deus, a pregação do evangelho. Então, alegria para nós e glória para o Senhor Jesus. Eu tenho aqui um exemplo de um legítimo evangelista. Bem diferente de um crente que normalmente evangeliza. Bem diferente. Todos podem e devem evangelizar. E alguns até recebem o título de evangelista. Mas poucos têm o dom ministerial de evangelista. Essa é uma verdade que nós temos que entender. O evangelista Reinhard Bonnke foi mais conhecido por suas campanhas evangelísticas no continente africano. Quantas almas aquele homem conseguiu ganhar? Quantas vidas? Ele começou o culto com 800 pessoas e terminou com 34 mil pessoas assistindo às suas cruzadas. Quanta gente foi abençoada. Estamos pedindo a Deus que Ele nos dê cada dia mais evangelistas com fogo aceso na alma, como homens como John Wesley. A lição fala de John Wesley, o grande avivalista. Charles Finney, Dave Wilkerson nos Estados Unidos da América. Quantas vidas salvas, quantos drogados alcançados, quantas almas para o Senhor Jesus. Então, amados, o Senhor designou, o Senhor mandou, e aquele que chama, aquele que manda, aquele que comissiona, Ele também capacita. A seara aqui que Jesus está falando é a seara de almas. A colheita que Jesus está falando aqui é de vidas. A colheita é grande. A colheita é grande. Duas coisas eles foram ordenados a fazer. O mesmo que Cristo fez onde quer que tenha ido. Primeiro, eles deviam curar os enfermos. Eles deveriam anunciar a chegada do reino de Deus. Então é mais ou menos isso que o evangelista deve fazer. Pregar o evangelho, curar os enfermos, orar pelo povo, usar a fé, ter fé de que o Senhor é quem faz. Glória a Deus. Aqui Jesus está designando pessoas para esta grande comissão. E hoje, o Espírito Santo, Ele foi derramado sobre a igreja para que preguemos o evangelho. Recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis o quê? Testemunhas. O que é um evangelista? É um testemunha de Jesus.
Após a morte de Jesus, homens tornaram-se intrépidos evangelistas e saíram levando o evangelho aonde puderam pregar, aonde puderam chegar. Fizeram a obra, cumpriram. Ah, meus irmãos, que coisa gloriosa! A grande comissão continua até a volta de Jesus. Pastor, isso não foi só para os tempos dos apóstolos, não? Não. A grande comissão, o grande chamado, continua até a volta de Jesus. Até o último dia, precisamos estar pregando o evangelho. É uma tarefa inacabada, ainda há muitas almas para serem salvas. Aqui em nossa cidade, se nós temos 70 mil habitantes, talvez tenhamos 10 ou 12% de pessoas salvas. 7 a 8 mil pessoas salvas. Temos muito a ganhar. Temos muito a pregar o evangelho. Segundo estatística de organizações evangélicas, o mundo tem 33% de cristãos. Mas esses 33% de cristãos inclui católicos, espíritas, testemunhas de Jeová. Evangélicos só alcançam 11% do total da população mundial. 11%. Então ainda temos quase 90% para ser ganho. São muitas almas que precisam. Há trabalho para as igrejas. Há muitas almas perdidas que precisam serem alcançadas. Que os verdadeiros evangelistas se disponham a ganhar almas para Cristo. Oh, meu irmão, se Deus tem te dado esse dom ministerial, não te escondas. Cumpre o teu ministério. Cumpre o teu ministério. Acredita que Deus vai cuidar de você. Ah, irmão, veja o trabalho de Filipe. Ele ganhou o eunuco, mandou parar o carro, correu atrás do carro. Normalmente evangelistas começam a pés, correndo a pé e depois sobem no carro e depois vão terminar de avião, porque Filipe terminou voando nas asas do Espírito. Aleluia, glória a Deus. Meus queridos, o eunuco terminou saindo jubiloso, continuando jubiloso o seu caminho, porque se encontrou com um evangelista de verdade, que recebeu uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem que o levou à salvação, ao arrependimento, à conversão e até a pedir o batismo. Que Deus possa abençoar, que Deus possa levantar verdadeiros Filipes, ganhadores de almas, que não estão preocupados com multidões, que não estão preocupados com cachês, que não estão preocupados com apenas a mídia eletrônica, mas que estão amando as almas perdidas. Tudo isso é importante, tudo isso é necessário. Ninguém vive sem um salário, ninguém vive hoje sem a mídia. Hoje não se pode fazer muita coisa se não for acompanhado, se não for sustentado. Mas não coloca isso como a primeira preocupação. Coloca como primeira preocupação ganhar almas, fazer a obra de Deus, cumprir o teu ministério e descansa, que Deus cuidará de ti, como tem cuidado de mim e de tantos outros que chegamos até aqui pela misericórdia de Deus. Há 2 tipos de evangelização que você pode se preocupar: a evangelização em massa e a evangelização pessoal. O método é pregar, a mensagem é Cristo, o motivo é que as pessoas sejam salvas e preparadas para morar no céu. A importância é a obediência imediata. O mais importante é a oportunidade que está sendo oferecida por Jesus. Isso não depende de ninguém. Se você tem o dom, você pode sair pregando, evangelizando, ganhando alma. Está aí a feira, está aí as lojas, estão aí as fazendas, estão aí as vidas precisando de Jesus. Mas alguém hoje só quer pregar nos púlpitos. Há a hora certa de se pregar no púlpito, há a necessidade, há a pessoa certa. Se preocupe com as almas, meu irmão. Se preocupe em fazer a obra, em cumprir o seu ministério. Pregue a palavra. Interprete a palavra. Aplique a palavra. E deixe Deus lhe usar para a glória do seu santo nome. Eu quero finalizar esta mensagem pedindo a Deus que o Senhor levante mais homens com o ministério
de evangelistas. As almas estão perecendo e nós precisamos ganhar estas vidas para que elas também possam serem salvas e morar no céu, como eu e você desejamos chegar lá. Então, que Deus abençoe a todos. Fica esta palavra de reflexão sobre o valor, a importância de se cumprir o ministério de evangelista. Deus abençoe a todos. Vamos de música. Já voltaremos para orar com você e por você. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor, Ele pede almas. Certo dia Jesus andava numa praia, e alguns homens que lavavam suas redes, tão tristonhos, cabisbaixos, preocupados, sem saber o que levariam pra casa. Então Jesus, com a sua voz mansa e suave, disse para eles retornarem ao grande mar. Mas uma voz que se levanta e questiona: trabalhamos toda noite sem parar. Então Jesus levanta e diz mais uma vez: peguem as vossas redes e lancem ao mar. O mesmo homem se levanta e responde: pela tua palavra agora eu as lançarei. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor
Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar. Eu quero almas. Eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar. Eu quero almas. Eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor, Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar. Eu quero almas. Eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Glória a Deus, Ele pede almas. O Senhor Jesus continua amando as almas perdidas. Ele quer salvar a sua alma, meu querido ouvinte, você que está afastado do Evangelho, você que deixou Jesus por algum motivo. O Senhor está falando ao seu coração. Sua vida, sua alma é muito preciosa para Deus. Olha, não troque Jesus por nada desta vida. Jesus é maravilhoso, Jesus é glorioso, Jesus te ama com um amor todo especial. A prova disso é que Ele morreu por você na cruz do Calvário para lhe salvar. E nesse momento o Espírito Santo pode estar batendo a porta do seu coração. Está escrito: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus quer fazer um banquete na tua vida. Jesus quer fazer um banquete na tua casa, na tua família. Abre o coração para Ele. Que Deus possa te ajudar a compreender essas coisas. E nós vamos orar por você agora, em nome de Jesus. Se você aceita Cristo como Salvador, então entrega a tua vida a Ele agora. Se você volta para Jesus, pede perdão dos teus pecados e diz: Senhor, me reconcilia, me aceita de volta. E Ele vai te reconciliar, vai te perdoar, vai te ajudar. E tu vai voltar a sentir o gozo da salvação que só Ele pode dar. Querido Senhor, nós te agradecemos por mais esta rica oportunidade de fazer a tua obra, o teu trabalho, edificar vidas através da tua palavra. Agora, querido Senhor, te apresentamos aqueles que têm recebido um chamado específico, que possam sofrer as aflições, que possam cumprir o ministério, o trabalho que receberam do Senhor, que possam serem sóbrios, controlados, autocontrolados, aguardar o momento do Senhor nas suas vidas. Pai Celestial, eu te peço também pelas vidas preciosas, almas que precisam serem salvas. Ó Senhor, venha ao encontro agora de cada pessoa que está suplicando uma cura, um milagre, pessoas hospitalizadas no leito, em casa, onde estiverem, no trabalho, ouvindo esta programação. Ó Espírito Santo, convence do pecado, da justiça, do juízo. Mas que essas pessoas se arrependam e recebam de volta o gozo da salvação. Eu te peço, Senhor, continua salvando vidas em nosso campo, em nosso município aqui de São Miguel e em todo o estado e em todo o Brasil. Dai-nos esta grande colheita de almas que estava na tua visão. A seara é grande, ele estava falando de colheita grande. Então, cumpre esse teu propósito. Dá-nos uma grande colheita antes do arrebatamento da igreja. É o que pedimos, ó Deus, e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, finalizamos aqui mais uma edição do programa Voz da Escola Bíblica Dominical. Que Deus te ajude. Esse programa volta no próximo sábado, neste mesmo horário, neste mesmo portal. Então, que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Siga a nossa programação. Tem muito mais de Deus para o seu coração. Fique na paz do Senhor Jesus e lembre-se, viva o dia de hoje como se Cristo voltasse agora.
Jesus tem uma vida que não morre não. Quem tem Jesus nesta vida não chora em vão. Quem tem Jesus tem certeza do seu futuro, não anda sozinho, não anda no escuro. Quem tem Jesus tem a luz. Quem tem Jesus tem um amigo que nunca lhe deixa, é antes, durante e depois da peleja. Quem tem Jesus não sente solidão. Jesus tem um tesouro que não se destrói, tem uma esperança que não se desfaz, é um farol que brilha na escuridão. Tem Jesus no seu barco, não vai naufragar, o vento, a tempestade e a fúria do mar obedecem ao seu mandar. Jesus não se engana com o mundo perdido. Quem tem Jesus está livre, não é mais vencido.